Olá, queridos colegas, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui da Escola Superior de Advocacia do Estado de São Paulo, em convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Esse nosso curso te capacita a atuar na Vara da Infância e Juventude lá naquele convênio, mas caso não seja essa a sua situação, se você quiser simplesmente fazer o nosso curso para se capacitar e atuar aí de forma particular nas suas causas, tenho certeza que o nosso conteúdo vai contribuir bastante para a sua advocacia. Se você já iniciou as aulas lá realmente pelo nosso módulo introdutório, você já me conhece, você já teve contato comigo, mas se você é daqueles que pulou a parte introdutória, caiu de paraquedas diretamente aqui no nosso módulo de Direito Material, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Priscila Souto, eu sou advogada, especialista em Direito Penal e em Processo Penal, sou professora de cursos preparatórios para concursos públicos e OAB e também professora aqui na ESA. Além disso, sou coach e analista comportamental. Bom, aqui segue para vocês as minhas redes sociais, onde vocês podem falar comigo, podem encaminhar mensagens, podem encaminhar dúvidas, que eu estou à disposição. O lugar mais fácil de me encontrar, eu confesso que hoje é o Instagram, mas também temos aí a página no Facebook e o e-mail. O e-mail eu acho muito interessante para suas dúvidas, porque fica registrado, é um espaço que nós conseguimos aí dialogar numa maior intensidade, né, com uma mensagem um pouco maior, então, de fato, fique à vontade. Às vezes demora um pouquinho a sua resposta, mas tenha certeza que ela vai chegar. Então, é só contar comigo. Com relação ao curso, se vocês estiverem tendo algum problema na área do aluno ou qualquer dúvida mais operacional, também pode entrar em contato aqui com a Escola Superior da Advocacia, que toda a nossa equipe irá te ajudar, irá te auxiliar para você ter aí um melhor aproveitamento do curso e conseguir a sua certificação para estar atuando aí na Vara da Infância e Juventude, ok? Bom, como eu estava falando para vocês, nós vamos iniciar hoje o nosso módulo de Direito Material. O curso foi projetado, foi dividido de uma forma bem didática para que você tenha primeiro o conteúdo material e depois possa aplicá-lo na fase processual, que é onde a gente entra mais com a parte prática, as ações em si, como que funciona, os requisitos, os procedimentos. Mas não adianta nada, por exemplo, eu falar para você como funciona um procedimento de adoção se você ainda não teve previamente um conteúdo de adoção. Uma ação de reconhecimento de paternidade, como que funciona essa filiação? Existem presunções de paternidade, de filiação? Não existem? Então, a gente pressupõe que é mais interessante, é mais produtivo e mais didático você primeiro ter o direito material para depois entrarmos com a parte processual, né? Não tem como você seguir um procedimento sem saber o mérito, sem saber aquilo que está sendo discutido, ok? Bom, a nossa aula de hoje, essa aula aqui, nós vamos tratar do direito à convivência familiar, do poder familiar, da guarda e visitas, tá? Primeiro ponto sobre a filiação, as presunções de paternidade, presunção de filiação, poder familiar, né, multiparentalidade, suspensão, destituição do poder familiar e extinção do poder familiar, que são coisas distintas. Então, isso tudo você precisa ter domínio para conseguir entender as demais ações aí que vêm pela frente, que são várias, certo? Mas então, nós vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Ao entrarmos para falar sobre filiação, não tem como sem antes falarmos de família. Né? O que seria família? Como que funciona a família nos dias atuais? Na verdade, é uma coisa que vem já há um tempo sofrendo grande modificação, grande atualização do conceito de família. Há muito tempo atrás, talvez nem tanto tempo assim, quando falávamos em família, no que nós pensávamos? Num homem, numa mulher e a sua prole, e os seus filhos. Hoje existe esse modelo de família, mas não só ele, nós tivemos uma ampliação do conceito de família. E talvez o correto não seja nem eu falar em família, mas sim em famílias, certo? A família, as famílias, pela Constituição Federal, ela é colocada como a base da sociedade. Na verdade, é a instituição que vai segurar, sustentar aquele indivíduo, e falando em criança e adolescente, é que vai dar suporte
para que essa criança e esse adolescente possam crescer, se desenvolver, né, amadurecer e ter aquele momento de pessoa em formação, pessoa em desenvolvimento de uma forma sadia, de uma forma prazerosa, sendo respeitado todos os seus direitos e garantias fundamentais, a dignidade dessa pessoa. Então, isso tudo a família traz esse suporte. O nosso Estado, o Estado brasileiro, né, Estado democrático de direito, ele coloca então como um dos basilares, um dos alicerces. E isso vocês podem encontrar lá no artigo 226 da nossa Constituição Federal, que diz que a família é a base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado. Para vocês entenderem realmente o grau de importância que o nosso legislador coloca, isso está na própria Constituição Federal, e nós temos aí várias leis, né? Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, outras legislações extravagantes que legislam ali sobre a família, trazem regras, observações que precisam ser cumpridas para que essa família se mantenha de forma firme e garantir a todos aqueles que fazem parte daquela família uma vida digna, com relações de afeto, porque hoje a gente fala na afetividade de uma forma extremamente importante, a felicidade, que hoje já tem doutrinadores que indicam a felicidade como um princípio da felicidade, porque é a busca do ser humano, e isso de fato começa a nascer, começa a existir conforme a gente tem essas relações, né? O homem é um ser social, isso a gente escuta lá nas primeiras aulas de direito, nos bancos das faculdades, e de fato é assim que funciona. Então, ele tem essa necessidade, na sua maioria, de estar socialmente enquadrado, de viver em comunidade, de ter pessoas ao seu lado para criar esses vínculos de afeto. E a família proporciona, na maioria das vezes, pelo menos é o que se entende que deveria de ser, dessa forma. A convivência familiar, falando aí de criança e adolescente, ela é garantida também, é um direito da criança e do adolescente de ter esse convívio familiar, de estar inserido numa família, de preferência na sua família natural. Infelizmente, nós sabemos que nem sempre acontece dessa forma. Às vezes, a necessidade dessa criança ser inserida em outra família, mas sempre a busca de inserção familiar da criança e do adolescente. E o ECA também regulamenta essa convivência familiar, ele enaltece essa importância lá no seu artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Eu coloquei aqui o nome para vocês do doutrinador Flávio Tartucci, que ele tem uma bibliografia muito interessante na sua coleção de direito civil. Ele tem um volume específico para tratar do direito de família e ele é bem didático, ele fala bastante da atualidade, traz jurisprudências, traz discussões atuais, e eu acho de suma relevância você que vai atuar na infância e juventude ter contato com uma doutrina de direito de família. Na verdade, qualquer autor que você for encontrar uma coleção de direito civil, aí, normalmente são 7 volumes, né, tem um volume específico para o direito de família. Não só isso, tem Maria Berenice Dias, Rolf Madaleno, tem vários outros autores que tratam da temática de forma muito elucidativa, de forma muito complexa, assim, bem aprofundado, trazendo discussões jurisprudenciais relevantes. Então, eu indico que você tenha aí uma referência bibliográfica para poder aprofundar um pouco mais o seu estudo ao se falar de família. E depois de visualizar um pouco a família, os novos modelos de família que, quando eu falei para vocês, não ficam mais adstritos somente ao homem, à mulher e seu filho. Hoje nós temos família composta apenas pela mãe e o filho, ou somente pelo pai e o filho, né? Ou ainda 2 mulheres com os seus filhos, 2 homens com os seus filhos,
qualquer modelo de família deve ser respeitado, deve ser aceito pela sociedade, pelo legislador, e os direitos dessa família devem ser observados. Principalmente quando se trata aí de criança e adolescente que estejam inseridos ali, né? É a nossa preocupação aqui no nosso curso, tratar especificamente deles. Bom, e quando falamos de família, acabamos chegando num ponto importante voltado para a criança e o adolescente, a filiação. Né? O que seria essa filiação? O que a gente entende por filiação? E aí eu trago para vocês um conceito do Flávio Tartucci, por isso que eu já adiantei a bibliografia que eu acho interessante para vocês. E para ele diz que a filiação é a relação jurídica decorrente do parentesco por consanguinidade ou outra origem estabelecida particularmente entre os ascendentes e descendentes de primeiro grau. Ou seja, quando a gente olha para esse conceito do Tartucci, ele não traz que a filiação ela advém somente de laço sanguíneo, ou seja, daquela parte biológica. Ele já amplia a filiação. A doutrina mais antiga, ou alguns doutrinadores, quando se fala em filiação, focava muito nessa parte de vínculo sanguíneo, vínculo biológico. Mas a filiação hoje não é somente disso. Nós temos aproximação de pessoas, formação de família que advém de vínculos de afetividade e não somente dessa parte sanguínea, desse laço biológico. E, na verdade, a mesma proteção que você dá para uma família, para essa relação que nós encontramos entre essas pessoas quando tem vínculo consanguíneo, é a mesma para aquela família que tem outro tipo aí de formação, né? O seu nascedouro foi de uma forma talvez diferenciada. Então, a filiação pode ser decorrente de vários aspectos. Exemplo, Priscila, não estou conseguindo imaginar que tipo de formação de família, né, de vínculo aí, de filiação, por exemplo, que não advém de laço sanguíneo. Adoção, por exemplo. Nós vamos ter aula específica para tratar da adoção, do seu procedimento lá no direito processual, como aqui também nesse módulo, e lá vocês vão perceber. A partir do ponto que eu tenho uma sentença judicial, né, que regulamenta, transita em julgado, tudo certinho, que a adoção foi feita, é como se aquela criança ou aquele adolescente estivesse nascendo novamente no seio daquela família que o adotou. Então aí nós temos um estado de filiação, né? Aquela criança ou aquele adolescente vai ser filha daqueles que o adotaram. E dessa forma, teremos a filiação presente igualmente. Não há diferenciação se a filiação é consanguínea ou não. E olha aqui, ele ainda coloca, e isso é estabelecido entre quais pessoas? Ascendentes e descendentes de primeiro grau. Ou seja, quando nós falamos em ascendente são aqueles que estão acima. Então, por exemplo, eu sou ascendente do meu filho, né? E o meu filho é o meu descendente. Ele está abaixo de mim. Então, é interessante que vocês percebam que a filiação é essa relação que existe entre ascendente e descendente e vice-versa, né? É esse laço familiar que se cria entre essas pessoas. Dentro da filiação, quando nós vamos falar de filiação, para a sua prática na vara da infância e juventude, você não pode ficar restrito somente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, a atuação na vara da infância e juventude, infância e adolescência, ela vai muito além do ECA. Nós utilizamos ali alguns procedimentos que, de fato, o ECA prescreve, utilizamos muitas coisas da parte do processo civil, algumas leis extravagantes também e o Código Civil principalmente. Então, Código Civil, se você fugia do Código Civil, não tem como. Tem muita regulamentação do Código Civil e nós vamos passar por vários dispositivos, não só nessas aulas, mas nas futuras aulas também. E lá para o nosso Código Civil, no artigo 1596, nós lemos assim: os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
Na verdade, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Aqui, o que nós encontramos? Encontramos justamente essa igualdade entre os filhos, sejam eles advindos de casamento ou não, e aqueles também que chegam a essa família, que chegam a este laço de filiação por meio da adoção, como eu já havia antecipado. Então, aqui o que nós temos, na verdade, é um princípio que a gente fala do princípio da igualdade entre os filhos. E não só da igualdade entre os filhos, decorre uma série de outros fatores, né? Do respeito à criança ou adolescente que estão em desenvolvimento. Se você fazer uma diferenciação, isso pode gerar uma série de consequências para aquela criança ou para aquele adolescente. Nessa época de ser criança ou adolescente, eles ainda estão entendendo as relações humanas, entendendo a sociedade, entendendo o mundo. Se você tivesse, por exemplo, colocasse uma criança com diferença, porque ela é adotada e o outro não, isso gera uma sensação de despertencimento que a gente fala. Isso pode ter consequências muito sérias para o psicológico e para a formação dessa criança ou, no caso, desse adolescente. Então, o legislador se preocupou muito em trazer o princípio da igualdade, mas não só aquela igualdade que nós encontramos lá no artigo 5º da Constituição Federal, né? Que ali, na verdade, decorrem vários direitos e garantias fundamentais. Então, aqui ele traz de forma específica para, de fato, falar assim: se você não enxerga que o princípio da igualdade já está lá estabelecido na Constituição, aqui especificamente para essa relação de filiação, é importante que não tenha diferença. Então, pouco importa se o laço é consanguíneo, se não é, certo? Então, se o filho é advindo de uma relação de casamento, de matrimônio, ou se é por conta de uma união estável, ou simplesmente os pais tiveram um relacionamento né, rápido e acabou tendo aí a concepção de mais um ser humano, seja lá aquele que é concebido por meio de uma inseminação artificial. Hoje em dia a gente tem todas outras formas de gerar a vida, né? De fato, vira a vida de mais uma pessoa ao mundo. Então, isso tudo deve ser colocado com igualdade, em pé de igualdade, sem gerar nenhum tipo de discriminação pela forma que essa filiação aí surgiu para aquela determinada família. E além desse artigo que nós vimos aqui do 1596, a Constituição Federal também traz a mesma noção, o mesmo conceito. Olha o que fala lá o nosso parágrafo 6º. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Para vocês verem, é praticamente o mesmo texto, né? É o mesmo texto, e isso acontece muito no ECA. Muitos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são praticamente uma cópia, né, do que tem lá na Constituição Federal. Às vezes ele vem resguardar mais uma vez, trazendo algum detalhezinho diferente do Código Civil, mas nós temos praticamente aí essa congruência das legislações e não poderia ser diferente, até porque a Constituição Federal, né, a nossa norma suprema está acima, nós não podemos pensar, nós não podemos imaginar que uma outra legislação vá falar de forma contrária à Constituição, porque senão esse dispositivo aí, ele pode sofrer aí uma impugnação, né, sob pena de ser inconstitucional, e assim a gente sabe que ele não poderia de forma alguma ter aplicabilidade. Ok, mas dentro disso, dentro da filiação, para que surja esse vínculo entre os ascendentes, descendentes, enfim, algumas situações elas trazem uma presunção de filiação. E essa presunção de filiação está lá no artigo 1597 do Código Civil. Quais seriam as situações que presumir-se-ia que aquele determinado descendente, de fato, né, tem esse vínculo de filiação com aquele que é indicado como seu ascendente? E aí nós encontramos, né, nesse dispositivo legal, olha lá, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, :
Aqui, se vocês forem parar para analisar, o caput ele está tratando da concepção dentro do casamento, ou seja, na constância do casamento, né? Durante aquele determinado período que aquele casal está em convivência familiar, estão ali com um vínculo matrimonial, digamos assim. É óbvio que aqui a gente acaba estendendo para aqueles que detêm a união estável, porque a união estável hoje ela já é equiparada ao casamento pela própria Constituição. Então, quando nós fazemos a leitura desses dispositivos que falam em casamento, muitas vezes a gente tem essa ampliação de interpretação, digamos assim. Bom, primeira situação, aqueles nascidos 180 dias pelo menos, né? Ou seja, pelo menos 180 dias depois de estabelecida a convivência conjugal. 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. 4. Havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga e havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. E nós vamos conversar sobre cada um desses incisos, fiquem tranquilos. Eu sei que tem umas nomenclaturas aqui que para algumas pessoas é novidade, né? Então vamos desmistificar principalmente essa parte de fertilização, de inseminação, como que funciona isso, né? Claro que eu não vou explicar para vocês o procedimento, enfim, porque aqui a gente não vai muito para a área médica, mas para vocês entenderem a diferença dos 3 últimos incisos e visualizarem essa presunção como que seria. O primeiro, gente, nascido 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal, ou seja, aquele casal, né, muito provavelmente, a criança ali nasceu, né, o recém-nascido veio ao mundo 180 dias depois do casamento. Não que, mas 180 dias não dá para você gerar uma criança, tudo bem. A concepção foi antes, mas nesse meio tempo, né, no decorrer da gestação, eles ali casaram de alguma forma, então quando nasce essa criança, entende-se, presume-se que essa criança ali é da filiação daquelas pessoas, ok? Segunda situação, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, por separação judicial, por nulidade e anulação do casamento. Então, presta atenção aqui, eu vou colocar aqui na lousa para vocês, quando ele fala aqui de dissolução. Dentro dessa dissolução, ele traz algumas formas, morte, e quando a gente fala morte, qualquer um dos cônjuges, né, que venham aí a óbito, então, quando ocorre a dissolução, 300 dias depois da dissolução, quando tem essa dissolução aí, uma das situações por morte. Outra, separação judicial, ok? Outra situação, nulidade. E ele fala aí, na verdade, de nulidade e anulação do casamento. Então, na verdade, quando nós olhamos para esse inciso, nós devemos visualizar aqui essas 3 formas que ele indica de que, ocorrendo a dissolução, caso tenha aí o nascimento 300 dias após a dissolução. Então, eles findaram aquela relação, mas depois disso, daqui a 300 dias, até 300 dias, ao nascimento. Então, nesse caso, a filiação vai ser aí presumida. Presume-se que a filiação é daquelas pessoas que mantinham aí essa relação conjugal, ok? Bom, vamos olhar aqui os demais incisos. Na verdade, olha aqui o que diz o 1598,
falando de novas núpcias? Porque se aqui nós estamos falando de dissolução, né? E se tiver novas núpcias, ou seja, se, né, a mulher contrair um novo relacionamento, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste, e, do segundo, se o nascimento ocorrer após esse período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do artigo 1597. Então, presta atenção que esse artigo do Código Civil, ele, na verdade, traz macros temporais de 2 incisos aqui, tanto do inciso 1, que nós vimos aqui que ele falava de 180 dias depois do estabelecimento da relação, e no caso do outro ele falava 300 dias após a dissolução. Então vamos supor que houve aí um término, houve uma dissolução de casamento, né? E aí dentro desse período a mulher contraiu um novo casamento, né? Novas núpcias que a gente fala. Então, nesse caso, se vier a nascer o filho, ele vai ser considerado, vai ser presumido, na verdade, né? É claro que tudo isso, gente, se tiver prova em contrário, essa presunção, né? Ela sai, ela é a presunção, mas se tiver que fazer um exame de DNA, alguma coisa assim, para poder comprovar isso, nada diz que não pode ser diferente. Mas essa presunção é que vai ser do primeiro se ele tiver nascido 300 dias após o quê? A sua dissolução. Aí a gente entra no inciso 2. Mas ele vai ser presumido do segundo, ou seja, dessas novas núpcias, caso a gente estiver ali diante do prazo do inciso 1, que no caso seriam aí 180 dias dessas novas núpcias que a mulher contraiu, ok? Bom, e o inciso 3, a gente começa a falar sobre a fertilização, fecundação artificial, como que é isso? Olha lá. O inciso 3 fala, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Quando a gente fala em fecundação artificial homóloga, é quando de alguma forma se utiliza aquele material genético do marido, certo? Ou seja, são aquelas duas pessoas que têm um relacionamento e se utiliza o material genético delas. Então, por exemplo, é feita uma fecundação artificial, ainda que essa pessoa tenha falecido. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem preservar o seu material genético, tanto homens quanto mulheres. Às vezes descobrem alguma doença que isso pode fazer com que a fertilidade fique menor, ou a idade se aproxime e de repente a mulher não vá tendo uma probabilidade maior de engravidar. Então o que se faz? É muito comum hoje guardar aquele material genético. Então, vamos supor que é feito uma fecundação artificial homóloga com esse material genético aí, né, do marido, mesmo que ele tenha falecido. Então, aqui haverá presunção de filiação. Diferente, olha lá, do inciso 4. Havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. O que acontece? Aqui, no inciso 3, a gente fala de fecundação artificial. Então, a fecundação aqui é nos casos normalmente que é feito diretamente no corpo da mulher, né? Faz a fecundação, a inserção do material biológico, material genético, para que haja a fecundação dentro do corpo da mulher. Já aqui, quando a gente fala de embriões excedentários, são aqueles feitos com a técnica in vitro, faz a fertilização e muitas vezes se congela até esse embrião, ele já fica reservado ali, mas já com a fecundação feita, ok? E, inciso 5, aqueles havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Nesse caso, essa fertilização artificial heteróloga, o que acontece? O material genético utilizado não é do marido, ou seja, o esperma não é do marido. Então, existe essa possibilidade de se dirigir a um laboratório, porque, por exemplo, o marido
não é fértil, não tem como ter filho, não pode ter filhos, e eles entenderam, aquela família entendeu que uma solução para isso seria utilizar aí de um material genético de terceiro. Só que aqui tem que ter uma prévia autorização do marido. Ou seja, se o marido de fato autorizar isso, concordar com isso, aquela criança que vai ser gerada, presume-se que é filho dele, ainda que o material genético não seja dele. Então tem esse cuidado também para que essa criança esteja respaldada com a sua filiação. Então, nesse caso, o que a gente tem? A necessidade de que tenha essa autorização. Se não houver essa autorização prévia, ou seja, tem que ser anterior ao procedimento, né? Ela tem que ser anterior. Ela sendo anterior, aí a filiação também vai estar, neste caso, presumida. Na verdade, gente, toda essa parte de inseminação artificial, de uns anos para cá, avançou muito, tem muita discussão, tem bastante jurisprudência já, né, que tem alguns casos um pouco mais complexos, é bastante interessante o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, a escolha do material genético, né, por conta de identificação de perfil, enfim. Então, são coisas aí que, de fato, já houve grande avanço na regulamentação, mas ainda tem muitas questões controversas e sendo discutidas. Mas aqui, para vocês, o que interessa na aula de hoje justamente é enxergar essas situações e os tipos de diferenciados que o Código Civil traz, para que você saiba se há presunção de filiação ou não. E como eu falei, gente, a presunção, ela não é assim absoluta, ela admite prova em contrário. E hoje em dia, falando em filiação, é óbvio que a prova mais completa, mais certeira que nós temos seria o exame de DNA, né? Que ele traz um índice de verdade, assim, muito alto. Mas nada impede que outros tipos de provas também sejam ali trazidos. Por exemplo, nesse último inciso, essa parte de que teve ali uma autorização prévia do marido. Isso tem que ficar demonstrado, porque senão não tem presunção de filiação. Que é como se ele recebesse, ele entendesse que por mais que aquele material genético ali não seja dele, ele se coloca como pai, ele autorizou aquilo e então ele tem que arcar aí, no caso, com esse reconhecimento de paternidade. Agora, se ele não autorizou, não tem meios de você fazer uma pessoa falar, não, mas eu não concordei com isso, ela foi lá e fez. Eu acho um absurdo, né? Então, óbvio, se ele acha um absurdo aquilo, ele não iria concordar, ele não iria autorizar. Mas se ele autorizou, a presunção de filiação existe, e aí que a gente diz seria a presunção de paternidade no caso, tá bom? Nós vamos finalizar esse bloco e já voltamos para dar continuidade, tratando aí desses artigos do Código Civil que falam sobre filiação. Até já!